Senhor, nessa noite eu quero apresentar-nos diante do Teu altar. Ó Senhor, eu quero clamar que Tu venha nos dar a revelação da palavra, o entendimento da palavra, para que nós possamos aprender um pouco mais com o Teu Espírito a respeito de uma vida segundo a Tua vontade. Meu Deus, fala conosco, ensina-nos, orienta-nos, porque Tu és o edificador das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos numa série de estudos a respeito de personagens bíblicos. Já vimos alguns e certamente veremos outros no decorrer dos dias. Hoje nosso tema é Jacó. Jacó, lições para a vida. Mas quem foi Jacó? Jacó foi o filho de Abraão, filho de Isaque. Jacó, amados, faz parte de uma descendência de pessoas escolhidas para que delas viesse Israel. Surgisse um povo escolhido pelo Senhor. Nós sabemos que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou as 12 tribos que veio formar o Israel. Veja como Deus é perfeito. E quando nós observamos a vida desses homens, vamos ver que eles têm em comum a presença de Deus. A presença do Senhor, amados, é uma necessidade na vida de todos aqueles que querem servir o Senhor, que querem fazer alguma coisa para Deus. Nós temos que colocar no nosso coração o entendimento que é buscando Deus que somos encontrados e aptos, estaremos aptos para fazermos aquilo que Ele quer na nossa vida e através da nossa vida. É necessário quebrar, irmãos, aquela ideia que eu estou no reino de Deus apenas para ouvir. Eu estou no reino de Deus apenas para alegrar-me. Não, esse princípio não existe aos olhos do Senhor. Nós estamos no reino do Senhor para servir ao Senhor. O Eterno chamou-nos para que sejamos úteis ao seu reino. E assim foi, amados, com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Foram pessoas que o Senhor selecionou de uma forma muito cuidadosa e os capacitou para que deles viesse a existência, talvez, o que nós somos hoje. Já que nós herdamos a fé de Abraão e somos chamados de filhos de Abraão. Portanto, amados, em nós está também a graça do Senhor, a manifestação do cuidado do Todo-Poderoso. Mas temos visto que nesses estudos algo fica notório. Vemos que esses homens não são muito diferentes de cada um de nós. Eram pessoas simples, pessoas que estavam tendenciosas ao erro, pessoas que erraram, misericórdia, como erraram, mas tinham um coração sensível à voz do Senhor e, no momento certo, ouviram a voz, deixaram-se mover pelo Espírito do Senhor nas suas vidas. Nós precisamos agir assim também. Sei que nós somos fracos, infelizmente nós somos tendenciosos ao erro, ao pecado. No entanto, amados, que isto não seja empecilho na nossa vida, mas que a vontade do Eterno seja soberana a ponto de levar-nos a nos separar das práticas pecaminosas e a vivermos a santidade, porque é assim que Deus quer para as nossas vidas. O nosso tema, Jacó, lições para a vida. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Esse homem nasceu por volta do ano 2000 a.C. Por volta do ano 2000 a.C., aproximadamente 4.000 anos atrás. Mais ou menos 4.000 anos atrás. Ele esteve sobre a face da terra por 147 anos. Jacó viveu 147 anos. E vemos que ele esteve em Canaã, esteve também em Arã e no Egito. Foi um homem que peregrinou sobre a terra, andou sobre a terra. No entanto, ele, em dado momento da sua vida, de fato conheceu a Deus. E é interessante, irmãos, que mesmo sendo de uma linhagem de pessoas que serviam a Cristo, dá-nos a entender que Jacó tinha suas dificuldades em servir ao Senhor.
Mas chegou um ponto em que ele reconheceu a soberania de Deus sobre a sua vida e até o seu nome foi mudado. Na graça do Senhor, até seu nome foi mudado. Antes, Jacó, enganador, significado é enganador, ele teve seu nome mudado para Israel, amados. Veja como Deus é bom, veja como Deus é maravilhoso. Mudou o nome daquele homem para que fosse nele representado a vontade do Eterno. E vemos que Jacó foi profundamente usado pelo Senhor. Foi um homem, amados, que teve experiências magníficas, profundas. Teve um contato direto com Deus. E tudo isso está ao nosso alcance hoje, já que ele era um homem falho, mas escolhido pelo Senhor. Enganador, porém o Senhor o transformou. Fugitivo, mas o Senhor o fez pai de multidões, pai de nações. Esta é a grande verdade do Senhor para com a realidade de Jacó. E nesta palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para alguns detalhes que, creio eu, há de somar na nossa caminhada se nós observarmos os exemplos e absorvermos os bons exemplos e eliminar os maus exemplos. E dessa forma, certamente, o nome santo do Senhor será honrado e glorificado através da nossa existência. E eu quero chamá-los a estarem atentos àquilo que será falado neste lugar para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. Nosso primeiro ponto, Jacó, o imperfeito, o homem perfeito que foi escolhido. Ouçam, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24 até o 34. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24 até o 34. Diz a palavra: cumprindo os dias em que desse a luz, cumprido os dias para que desse a luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Queridos, para nós hoje, talvez esse texto não faça muito sentido, já que os primogênitos não são tão diferentes dos demais filhos. No entanto, naqueles tempos, a cultura era que o primogênito herdava tudo. Herdava o nome, as bênçãos e os bens. No entanto, Esaú, ao chegar do campo, chegou cansado, faminto, e eis ali o enganador. Quem estava ali? Jacó. Jacó, amados, ele aproveitou o momento, aproveitou aquele momento especial. Provavelmente, eu creio nisso, que Jacó não havia premeditado. Esaú vem aí, eu vou fazer um cozinhado gostoso aqui e eu vou lançar uma isca. Quem sabe eu consiga enganá-lo. Eu não acredito nisto. No entanto, eu acredito que Jacó soube aproveitar o momento, soube aproveitar a ocasião. E quando Esaú chegou, ele aproveitou, ele sabia da bênção, ele conhecia a bênção, ele sabia da realidade, ele sabia que havia uma bênção sobre a sua vida, mas Esaú estava na frente.
E ele aproveitou a oportunidade, amados, para dar um golpe, entre aspas, dar um golpe no Esaú. E sabemos que ele foi bem sucedido, já que Esaú não valorizou a bênção que tinha nas suas mãos. Nós temos que aproveitar, irmãos, aquilo que Deus tem nos dado. Valorizarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Porque o maligno tem colocado diante de nós pratos de lentilhas. Pratos de lentilhas. Creio eu que os irmãos sabem o que é lentilha, uma espécie de feijão. Uma vargem, uma espécie de feijão. Não é bem um feijão, mas algo parecido. E o inimigo tem oferecido isto no dia a dia. E quantas vezes, amados, temos visto as pessoas trocarem a bênção de Deus por aquilo que é imperfeito, que não tem valor, que é passageiro. Nós temos que agarrarmos as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E sabemos que Jacó, ele soube aproveitar o momento e pegou para si a bênção de Esaú. Ele sabia valorizar a bênção. Ele sabia a importância que aquela bênção tinha. Até porque havia uma profecia que o mais novo reinaria sobre o mais velho. Ele estava ciente disso também. Mas talvez ele quis aproveitar aquele momento para que aquela profecia se cumprisse. Muitas vezes as pessoas também estão querendo que as profecias de Deus se cumpram nas suas vidas e elas dão um jeito para que isto venha à existência, e isto é muito perigoso. A palavra diz que Isaac abençoou a Jacó. Isaac abençoou Jacó. E nós conhecemos a história e não dá para entrar nos pormenores porque o tempo é curto, mas sabemos que a Rebeca, amados, ela preparou todo o ambiente, ela formatou um ambiente para que Isaac reconhecesse, conseguisse ver em Jacó o Esaú. A palavra diz que Isaac tinha 130 anos por essa ocasião e já enxergava mal. Talvez enxergasse apenas vultos e ele não conseguiu discernir que era Jacó vestido de Isaac. Amados, às vezes nós temos que estar atentos a estas situações, para que não sejamos enganados. É evidente que a palavra mostra um Jacó que estava correndo atrás da bênção, mas também mostra um outro lado, o lado em que, se nós não vigiarmos, seremos enganados. Necessário é estarmos sempre atentos. No entanto, amados, nós não podemos agir de uma forma que seja desagradável ao Senhor para alcançarmos o favor de Deus na nossa vida, para alcançarmos aquilo que Deus quer na nossa vida. Amém? Nós precisamos estar diante do Todo-Poderoso, porque as ações más não são justificáveis, mesmo que você as faça para um bem que seja entendido como bom, algo bom, mas as ações que não são boas não são justificáveis. Jacó, ele pagou um preço por essa ação. A palavra diz que foi necessário fugir, e ele fugiu para uma terra distante, ele fugiu para Harã, aproximadamente 800 quilômetros de onde ele morava. Jacó, o fugitivo que recebeu a promessa. Gênesis capítulo 28, versículos 1 até o 5. Gênesis capítulo 28, do 1º até o 5º. Diz a palavra: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Queridos, nesse texto nós vemos a necessidade de fuga.
Nós sabemos que a situação não ficou muito boa, já visto que Esaú ficou extremamente irado por perder a bênção. Ele ficou totalmente irado e havia uma promessa de assassinar a Jacó. Quando isto veio à tona, irmãos, foi necessário que Jacó se retirasse, que fugisse. E Isaac, aproveitando a oportunidade, o abençoou e deu uma ordem a ele, que ele fosse para Padã Arã. Padã Arã é onde estava a família, é onde estavam os parentes daquela família. E ali ele encontrou a Labão. Labão era irmão da sua mãe, seu tio, portanto. E, chegando a Padã Arã, foi ao encontro de Labão, e ele amou a Raquel. E ele colocou-se à disposição de Labão, trabalhou 7 anos, para que tivesse a Raquel como esposa. No fim dos 7 anos, eis que Labão dá a outra filha, Lia. E ele não ficou nada feliz com isso. Mas foi necessário trabalhar mais 7 anos. Só que dessa vez ele também recebeu a Raquel como esposa. Quando nós olhamos para esta passagem, para esses momentos, nós achamos que Jacó era um rapazinho. Dá-nos ideia que Jacó era um rapazinho. Na verdade, ele tinha seus 77 anos aproximadamente. Já era um senhor. Ô, bênção! 77 anos de idade quando saiu da casa dos seus pais em direção a Padã Arã, e ali ele casou-se com as filhas de Labão. Nessa caminhada, irmãos, a Bíblia diz que ele teve uma visão enquanto dormia lá em Betel. Betel era uma região. Ele teve uma visão e que ele via uma escada da qual descia e subia os anjos, mostrando-nos, amados, que há um Deus que é o nosso mediador, que há um Deus que olha para nós, que há um Deus que faz coisas magníficas na vida da gente. Tudo isso foi somando na vida desse homem para que o temor ao Senhor fosse cada vez mais construído para a honra e para a glória do Eterno. Diz a palavra que Jacó em Padã Arã, ele prosperou bastante, tornou-se um homem de uma família numerosa, rico, teve muitos bens, muitas riquezas. Ele trabalhou aproximadamente 20 anos para Labão, casa com Lia e Raquel, e nasceram-lhe 11 filhos. Bênção, não é? O outro nasceu posteriormente. A palavra diz, amados, que é necessário sempre olharmos para o Senhor. Mesmo que as situações fiquem difíceis, necessário é que no meio da fuga você olhe para o Todo-Poderoso. Porque o Senhor é aquele que faz-nos promessas e reafirma as promessas da nossa vida. Mesmo, amados, que nós venhamos a perder de vista, não entendermos como Deus pode agir na vida da gente, mas olhe sempre para o Todo-Poderoso, porque Ele tem sempre algo bom para as nossas almas. Provavelmente Jacó não entendia a intensidade da promessa a qual ele era objeto. Certamente ele não entendia como Deus queria trabalhar a sua vida, como Deus queria agir na sua vida. No entanto, ele seguiu em frente, ele deixou-se levar, ele teve experiências que também foram marcantes, que construiu nele um caráter intenso. A presença do Senhor tornou-se uma verdade. E ainda, amados, Jacó, o lutador que se rendeu a Deus. Gênesis capítulo 32, versículos 24 até o 30. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face,
e a minha vida foi salva. Amém? Amados, entende-se que esse momento foi a manifestação pessoal de Deus. Um momento que é denominado como teofania, onde o Deus se manifesta a alguém. Entende-se que Jacó lutou de forma direta com Deus. Foi um confronto, amados, entre a sua velha natureza e a necessidade de uma mudança completa de vida. A palavra diz que Jacó não abriu mão da presença do Eterno. Lutou com o Senhor, lutou com o Todo-Poderoso, até alcançar a bênção. Isso ensina-nos, amados, a necessidade de não abrirmos mãos do Senhor nos momentos difíceis ou nos primeiros momentos de nossas lutas. E nós somos tendenciosos a isto. Quantas vezes vêm as lutas, as situações complicadas e nós abandonamos o Senhor, deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de cultuar, deixamos o Senhor em segundo plano. Jacó, amados, no meio das suas dificuldades, no meio da sua luta, ele não desistiu. E a palavra diz que o Senhor o abençoou, mudou completamente a sua sorte, completamente a sua vida. Deu-lhe um nome novo, Israel. Nome que seria posteriormente denominada a nação de Israel. E esse nome significa aquele que luta com Deus e prevalece. Nós precisamos lutar com Deus e prevalecer. Não desistirmos do Todo-Poderoso, mas é preciso, irmãos, nos envolvermos com o Senhor de uma forma intensa e poderosa, para que a sua graça e a sua misericórdia se manifeste na nossa existência. Amém? Nós temos que reconhecer que somos carentes da bênção de Deus. Por mais que você conheça o Senhor, por mais que você tenha intimidade com o Todo-Poderoso, mais você precisa querer Deus na tua vida. Não é possível, irmãos, conhecer Deus durante 40 anos e achar que está bom. Mas o Senhor chamou-nos para que seja crescente, que conheçamos o Senhor até alcançarmos a estatura do varão, a estatura de Cristo Jesus. E isso só é possível quando nós, nessa caminhada em direção aos céus, quando nós morrermos, dessa forma vamos alcançar a estatura do varão perfeito, porque estaremos com Cristo na glória. Mas até esse momento, irmãos, é uma necessidade de busca intensa, constante, e nós não podemos desistir. Aqueles que desistem ficam à beira do caminho. Aqueles que não buscam o Senhor, que não lutam com o Todo-Poderoso, que a exemplo de Jacó, irmãos, não luta com o Senhor, esses não recebem a bênção do Eterno. Porque o Senhor tem exigências sobre as nossas vidas e Ele deseja mudar o nosso nome, nosso destino. Ele quer mudar a nossa sorte, como mudou o destino, o nome de Jacó para Israel. A vontade do Senhor, queridos, é que sejamos úteis, homens e mulheres úteis ao reino dos céus, e isso a cada instante da nossa vida. Jacó, o patriarca que viu a dor e a promessa. A história mostra-nos um Jacó que passou por momentos difíceis da sua caminhada. Momentos complicados desde o início. Desde quando ele saiu da sua casa, fugindo ao encontro dos seus familiares em Padã Arã. Ali encontrou com sua esposa, com as suas esposas. Serviu seu sogro durante 20 anos. Mas não foi uma vida fácil. Foi uma vida difícil. Ao retornar para Canaã, para o seu local de origem, eis que a vida também não foi fácil. Mas ele tinha a promessa do Senhor. E essa promessa veio à existência na vida daquele homem. Gênesis capítulo 37, versículos 25 até o 28. Diz a palavra: Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão.
pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Irmãos, esta é a parte da narrativa da venda de José. Foi um momento extremamente difícil para Jacó. A palavra diz que Jacó tinha um apreço extremo por esse filho. E, ao descobrir que seu filho havia morrido, ele ficou profundamente triste, extremamente abatido. Mas, às vezes na nossa vida é assim, irmãos. Às vezes nós concluímos que algo ruim aconteceu à nossa existência, que algo ruim aconteceu à nossa vida. E nós concluímos que a mão de Deus, concluímos que a falta do cuidado do Senhor. Jacó tinha convicção plena que José estava morto. Haja vista que os irmãos de José chegaram a ele e disseram: olha, o teu filho foi comido por animais. Aqui estão as roupas sujas. Por muito tempo, Jacó tinha plena consciência que José havia morrido. Mas o interessante, amados, é que Deus usa de meios que às vezes nós não entendemos, jamais vamos entender Deus, mas às vezes nós não entendemos o porquê que Deus usa de meios para que algo venha à existência. Só que nós não entendemos esse meio, esse espaço de tempo. Jacó não conseguia entender, certamente seus filhos também não entendiam quando posteriormente viram onde José estava. Mas a mão do Senhor, amados, é para com aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, mesmo que aparentemente a tua vida está passando por momentos difíceis, como Jacó vivenciou aqueles momentos, mas creia que Deus é contigo, que o cuidado do Senhor é com a tua vida. A palavra diz que José foi vendido para o Egito com 17 anos de vida. E ali ele ficou como escravo até os 30 anos. Aos 30 anos o Senhor o levantou como governador do Egito. Veja os planos do Senhor. Os planos de Deus na vida de Jacó através de José. Planos que Jacó não conseguia entender, apenas sofrimentos. Mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava fazendo alguma coisa para com Jacó, para com a sua família, para que houvesse a preservação da vida. A palavra diz que o Senhor levantou José para ser governador do Egito. E depois de mais ou menos 9 anos como governador, eis que Jacó foi ao encontro dele. Nós conhecemos a história. Os filhos de Jacó foram ao Egito para comprar alimentos. José reconheceu seus irmãos e toda aquela história que vocês já conhecem. E posteriormente ele se revela como José e pede para que Jacó seja trazido ao Egito. A palavra diz que Jacó foi colocado numa região especial. O faraó determinou que a família de José ficasse numa região especial no Egito. Tudo isso, amados, é para você entender que às vezes os momentos são de dores, mas sempre há uma promessa de Deus, e a promessa do Senhor não cai por terra antes que ela se cumpra. Na vida do servo de Deus, a promessa do Senhor não cai por terra. Mas qual é a promessa do Senhor? A promessa do carro novo, da casa nova, de casamento, essas coisas? Não, amados, me refiro a coisas maiores, a coisas mais preciosas do que isso. O Senhor tem uma promessa para a tua vida, o Senhor te constitui como filho, mas um filho para que seja usado, útil nas suas mãos. E a partir do momento que nós nos deixamos dominar pelo Espírito, como José foi dominado, José mesmo passando por momentos complicados da sua vida, antes escravo, depois preso, mesmo assim, José não abriu mão dos preceitos de Deus, porque havia recebido esses preceitos de Jacó. Não caíram do céu sobre a cabeça de José. José tinha uma formação, Jacó era uma escola. Seu pai havia ensinado, falado das promessas de Deus. Eis que José conhecia as promessas do Senhor. E eis, amados, que ele permaneceu fiel.
nos momentos cruciais da sua existência. Mesmo quando a mulher de Potifar se ofereceu a ele, ele preferiu ser fiel ao Senhor. Em todas as situações, a fidelidade a Deus precisa ser uma marca na nossa existência. E a palavra diz, amados, que Jacó, ali no Egito, foi até José e abençoou seus filhos, os filhos de José, Efraim e Manassés. Nós vemos que, além de abençoar os filhos de José, ele, de certa forma, adota esses filhos de José como filhos pessoais dele. O interessante é que José não é nome de tribo. Levi também não é nome de tribo. Eram 12 filhos, apenas 10 levaram nome de tribos. E eles são, deixe-me ler para os irmãos, para que vocês possam compreender as tribos de Israel, que foi uma das promessas de Deus para aquele povo, até mesmo em Abraão, passando por Isaac até chegar a Jacó. A palavra diz que Israel possuía 12 tribos. Essas 12 tribos, os filhos de Jacó. Veja a bênção de Jacó. Os filhos de Jacó, as 12 tribos. Levi não recebeu a herança em Canaã. Os filhos de Levi estavam espalhados em Canaã. Eles eram os sacerdotes. Eles estavam espalhados pelas tribos. Levi não tinha herança. E José também não tinha herança em Canaã. Mesmo sendo um homem extremamente usado pelo Senhor, usado por Deus para a preservação da sua família, mas ele não recebeu a herança em Canaã. Em contrapartida, a palavra diz que Jacó adotou seus filhos Efraim e Manassés. Vale ressaltar, irmãos, que Jacó teve filhos com 4 mulheres. Lia, Zilpa, que era serva de Lia, Raquel e Bila, que era serva de Raquel. Ruben era filho de Lia, a tribo de Ruben. Simeão, também de Lia, tribo de Simeão. Levi, filho de Lia, porém não recebeu herança em Canaã. Judá, filho de Lia, tribo de Judá. Issacar, filho de Lia, tribo de Issacar. Zebulon, filho de Lia, tribo de Zebulon. Dan, filho de Bila, que era serva de Raquel, tribo de Dan. Naphtali, filho de Bila, tribo de Naphtali. Gade, filho de Zilpa, que era serva de Lia, tribo de Gade. Azer, filho de Zilpa, tribo de Azer. José, filho de Raquel, não herdou terras em Canaã, porém seus filhos, adotados por Jacó, Efraim e Manassés. Esses herdaram, tribo de Efraim e tribo de Manassés. E Benjamim, filho de Raquel, tribo de Benjamim. Deus, amados, honrou a promessa que havia feito a Abraão, que ele teria uma descendência numerosa. Honrou a promessa a Isaac e honrou a promessa a Jacó, quando diz que ele seria pai de nações, pai de nações. E essas nações nasceram exatamente de Jacó. E elas vieram à existência posteriormente, quando saíram do Egito, depois de 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, entraram em Canaã, dominaram Canaã. Aquele lugar foi dividido em tribos, e eis aí os filhos de Jacó, que recebem a herança, a promessa de Deus. A partir desse momento, nós conhecemos a história e vemos como eles, muitas vezes, foram profundamente infiéis ao Senhor, não honraram a fé dos seus pais, não honraram a fé dos patriarcas. No entanto, tudo isso serve de exemplo para nós. Amados, a palavra do Senhor ela é extremamente transparente. Ela mostra o lado ruim e também o lado bom. Ela mostra que esses homens, mesmo sendo infiéis em muitos momentos, mas a partir do momento que havia fidelidade, Deus trabalhava seus corações, trabalhava as suas vidas e fazia grandes coisas através das suas vidas. Nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor, irmãos, já que o Senhor quer trabalhar as nossas almas, como trabalhou a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus tem promessas para as nossas vidas, da mesma forma que fez promessas aos patriarcas, e nós precisamos buscá-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia, para que o Senhor seja honrado e glorificado sempre
no nosso viver. Amém? Que nós possamos olhar para esses homens e, dentro do possível, colhermos lições para que tenhamos uma vida justa e cheia da graça do Senhor, que possamos experimentar do favor de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Que Tu nos dê a revelação sempre para que nós possamos entendê-la e compreender como Tu ages na vida da gente. Ensina-nos, Pai, a observar a Tua vontade e a cumprir aquilo que Tu queres. Certo que a Tua mão está sempre estendida sobre aqueles que são fiéis, porque Tu tens prazer em nos abençoar, Pai amado. Nós te louvamos por esta palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Jacó, lições para a vida. Oh, glórias! Mensagem 1389.